devem e se seus recursos são corretamente usados. O Jornal da Justiça está de volta para relembrar mais um julgamento do Supremo Tribunal Federal no primeiro semestre do ano. E em março deste ano, o plenário do Supremo voltou a analisar o caso dos precatórios, pagamentos feitos aos cidadãos por parte do Estado, resultantes de decisões judiciais. Os ministros analisaram a forma como esses pagamentos deveriam ser feitos. O caso foi retomado com voto vista do ministro Roberto Barroso, que acompanhou o voto do relator, ministro Luiz Fux. Além de entender que as regras previstas pela emenda quanto ao pagamento dos precatórios devem ser aplicadas por mais de 5 anos, ou seja, até o fim de 2018, sem juros e correção monetária, também propôs medidas de transição nesse sistema. Elas servem para amenizar o impacto do pagamento até que o Legislativo defina um modelo constitucional para a quitação desses precatórios. Eu estou aqui aderindo à manifestação do ministro Luiz Fux na sua proposta geral de modulação de 5 anos, mas tal como ele, não estou modulando e, portanto, estou dando efeitos retroativos à declaração de inconstitucionalidade retroativa daquela referência ao texto do artigo 100, parágrafo 2º, na data de expedição do precatório, que é a questão dos 60 anos. Portanto, não é só quem tinha 60 anos na data da expedição do precatório, é para quem tenha 60 anos em geral. Em seguida, o ministro Teori Zavascki acompanhou em parte o entendimento do relator e sugeriu que o índice da caderneta de poupança previsto pela emenda 62 deveria valer apenas até 14 de março de 2013, data do julgamento da ação em que o plenário considerou o índice de reajuste inconstitucional. Nós estamos dando um tratamento normativo que, a rigor, tem que ser aplicado para todo mundo, independentemente de ter ajuizado ou não a demanda. Senão nós teremos uma modulação para quem tem uma ação judicial e outra modulação, ou seja, outra norma para quem não entrou em juízo, para quem acreditou na legitimidade da norma. Entre os itens considerados inconstitucionais pelo plenário em março do ano passado está o que definia a correção dos valores dos precatórios com base no índice da poupança. Além disso, o prazo de parcelamento dos pagamentos, que era de 15 anos, também foi considerado inconstitucional, assim como a forma de pagamento aos credores por meio de leilões. A sessão plenária que define novas regras para o pagamento dos precatórios foi suspensa, com pedido de vista do ministro Dias Toffoli nos 2 processos. Quem conversa com a gente sobre esse julgamento é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa tarde, Karina. Boa tarde. Karina, esse novo regime de pagamento de precatórios, o julgamento ocorreu no ano passado, em 2013, mas o caso continua a ser debatido com modulação de efeitos, é isso? A grande discussão agora é justamente a partir de que momento essa decisão do Supremo de inconstitucionalidade passa a valer. O que nós temos é que, quando se fala em modulação de efeitos, cria-se uma possibilidade, e isso é uma criação legal, a própria lei que regulamenta a ação direta de inconstitucionalidade permite que os ministros do Supremo definam a partir de quando esses efeitos da decisão poderão ser produzidos, porque a regra é de que, uma vez declarada a norma inconstitucional, ela seria dessa forma inconstitucional desde o início. Então, não poderia produzir qualquer tipo de efeito. É o que a gente fala da eficácia ex tunc, retroage à data do início daquela determinada normatização. Nesse caso, levando em consideração princípios da segurança jurídica, do interesse social, o próprio ministro Luiz Fux, relator dessas 2 ações diretas de inconstitucionalidade, e como você disse, foi julgada no ano passado, ele propôs a modulação de efeitos que houvesse pelo menos um período de transição.
duração, um período, como a gente viu na reportagem, de 5 anos. E também fez algumas outras colocações acerca da modulação de efeitos dessa decisão de inconstitucionalidade. Mas isso tudo deve ser resolvido pelo plenário, já que o julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. O julgamento nesse ano foi retomado em março de 2014, o ministro Luiz Roberto Barroso proferiu o seu voto, e no seu voto ele propunha também vamos dizer assim, ele fazia propostas de transição para esse regime que foi declarado inconstitucional até que o Congresso Nacional pudesse efetivamente regulamentar de forma constitucional sobre esses precatórios. Então, após o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Teori Zavascki também se manifestou, todos eles de uma forma convergente, alguns pontos pequenos, discordando do ministro Luiz Fux, mas prevalecendo o voto do relator. Agora, o julgamento deve ser retomado com o voto do ministro Dias Toffoli acerca dessa modulação de efeitos. Agora, Karina, por que o índice da caderneta de poupança ele não pode ser aplicado como taxa de correção monetária? Os ministros decidiram que o índice, que a TR, que é o índice que faz a correção monetária da poupança, e que, de acordo com a Emenda Constitucional 62 de 2009, era o previsto para corrigir esses valores que serão pagos, né, dessas dívidas do Estado, os ministros disseram que ele não reflete efetivamente o valor da inflação. Então, ele não poderia servir como índice de recomposição dessas chamadas perdas inflacionárias. Me lembro muito bem, durante o julgamento, em que o ministro Luiz Roberto Barroso, ele até disse de que todo índice que não reflita efetivamente a inflação seria, e que fosse aplicado como forma de correção monetária, ele seria um atentado, uma violência contra o direito de propriedade, que é um direito fundamental previsto na Constituição, também no artigo 5º, e que haveria, de toda forma, essa violação de um direito absolutamente fundamental. Agora, o Supremo, então, pode indicar qual seria o índice a ser aplicado? Essa é uma discussão bastante polêmica, né, e que o Supremo ainda deve se debruçar em outros casos que estão pendentes de julgamento. O que diz a doutrina e a maioria? O Supremo não poderia fixar esse novo índice, já que essa seria uma competência do Poder Legislativo. Mas o Poder Judiciário, ele pode, vamos dizer assim, atuar como legislador negativo, ou seja, ele não cria nenhuma norma, mas ele pode, a partir da declaração de inconstitucionalidade, retirar a eficácia dessa norma. Então, ele não cria, não inova, mas retira a eficácia, fazendo com que a norma não possa ser aplicada mais. Então, ele atua como legislador negativo e essa é a grande crítica. Mas, como eu disse, o ministro Luiz Roberto Barroso já mencionou no seu voto, qualquer índice que não reflita essa inflação, efetivamente, seria uma violência ao direito de propriedade. Agora, Karina, aquele sistema de leilões, né, que foi muito discutido durante esse julgamento, ele foi considerado inconstitucional também. Como é que iria funcionar? A emenda constitucional, ela inseriu um artigo no ato das disposições constitucionais transitórias que falava de um regime especial para pagamento desses precatórios e que esse regime especial foi julgado inconstitucional, incluindo essa forma de leilão. Esse leilão, havia a possibilidade do poder público fazer duas opções, ou optar pelo pagamento parcelado em 15 anos, o que o Supremo achou um período demasiado. A pessoa já espera tanto, né? Precatório já é tão complicado, mas 15 anos. Em 15 vezes parcelado ao longo de 15 anos. Ou fazer a opção de depósitos mensais referente a um percentual da sua receita que seria depositado numa conta. Na verdade, em duas contas. Uma conta dessa receita seria feito para o pagamento de precatórios na ordem cronológica de recebimento, que é o que comumente acontece, e que aí a inovação vem na segunda conta de depósitos que o poder público poderia fazer, os estados ou os municípios, em que aí essa outra parte dos recursos seriam destinados ao pagamento desses leilões. O credor vencedor do leilão seria aquele que optasse em receber um valor menor do que aquele reconhecido pela dívida e reconhecido judicialmente a que teria direito. O ministro Luiz Fux rebateu, eu me lembro desse julgamento no ano passado, de forma muito incisiva. Ele dizia que isso era uma violência contra o princípio da moralidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da igualdade entre os credores, era uma forma do poder público forçar a pessoa, já que ela ficaria sem saída, né? Não é? Assim, era a última opção, aquilo. Entre receber o valor total em 15 anos, vamos já entrar no leilão, eu abro mão de uma parte do meu direito já reconhecido, para que eu possa recebê-lo, é como se fosse uma forma de desespero mesmo, né?
E aí o Supremo declarou essa forma de pagamento por meio de leilões absolutamente inconstitucional. Então, agora, fica a expectativa agora para o segundo semestre, né, Karina? Com o retorno com o voto julgamento. vista do ministro Dias Toffoli. Ok, obrigada pelos esclarecimentos aqui. Até a próxima.